Uma boa noite a todos, queridos irmãos. Jesus seja conosco. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Mais propriamente sobre o item 6, que diz assim: Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Antes de mais nada, a gente precisa relembrar uma coisinha. Jesus falava de uma forma que o povo daquela época tinha condição de entender. Então ele aliava ao dia a dia daquelas pessoas tudo aquilo que ele queria trazer de conhecimento, para que essas pessoas pudessem fazer uma analogia, analisar essa situação dentro daquilo que Jesus estava falando e aprender a partir dessas lições. Então por isso, por causa da condição das pessoas naquela época, às vezes as imagens de Jesus são um pouco fortes. O que eu quero dizer com imagens fortes? Aquela coisa assim, se você fizer, você vai. Se você não fizer, você não vai. Se você fizer, é céu. Se você não fizer, é inferno. O que isso quer dizer? Jesus sabia o que ele estava fazendo. Jesus poderia ter trazido conhecimento espiritual de forma clara, como a doutrina nos ensina hoje, mas os homens não tinham desenvolvido ainda a inteligência para ter a compreensão e o entendimento. Então, para que isso acontecesse mesmo naquela época, era necessário que Jesus aliasse aquilo que ele trazia ao contexto do momento, aquilo que eles estavam vivendo, e assim os homens pudessem aprender. A primeira lição diz assim: Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrarão aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Primeiramente, quando nós dizemos Senhor, quando nós dizemos Mestre, nós estamos aceitando Jesus como alguém que está aqui com uma superioridade moral para nos ensinar. A partir do momento que nós o admitimos como nosso Senhor, nós nos colocamos como seus servidores. A partir do momento que nós o admitimos como Mestre, nós nos colocamos como seus alunos. Então é necessário que, como alunos, como servidores, nós sigamos aquilo que o nosso Mestre nos orienta. Jesus, quando veio, muito mais que falar, ele viveu cada coisa que ele disse. Ele comprovou, vivendo cada coisa que ele ensinou. Ele nunca se contradisse. Então o exemplo de Jesus nos leva a viver como ele viveu. Então é necessário que nós vivamos, pensemos e sintamos da mesma forma que Jesus nos demonstrou como caminho, verdade e vida. Então, quando nós nos admitimos servidores, servos do Cristo, quando nós nos admitimos alunos desse nosso Mestre, nós clamamos Senhor, Senhor, nós devemos adotar a postura interior de segui-lo naquilo que ele nos orienta e que ele nos ensina. E Jesus veio trazendo a verdade para as criaturas da terra, sem os erros que o homem teve na interpretação daquilo que recebeu do plano espiritual, que recebeu de Deus. E como um ser perfeito, Jesus nos trouxe de forma clara, pura, inquestionável, como Deus deseja que nós sigamos as suas leis, que nós cumpramos as suas leis. Na sequência, ele diz assim: Apenas entrarão aqueles que fazem a vontade, que seguem as leis de Deus. Muitos vão dizer, Senhor, Senhor, mas nós não profetizamos em seu nome, não expulsamos os demônios e também não fizemos diversos milagres em seu nome? Então eu direi em voz alta, afastem-se de mim, todos vocês que cometem atos de injustiça. Como o Mestre nos ensina, a partir do momento que nós o seguimos, que nós vivemos como ele nos ensina a viver, nós vamos depurando, aprimorando, purificando o nosso espírito. E vamos adquirindo qualidades espirituais que nos permitem fazer os prodígios, os milagres que ele fazia. Nos permitem, pela elevação moral, afastar os maus espíritos, seja da nossa vida, seja da vida de outras pessoas. Nos permitem pregar, profetizar, levar este conhecimento também a outras criaturas. Tudo isso Jesus nos disse que é possível para nós fazermos. Só que porque ele diria para nós,
Afastem-se de mim todos os que cometem atos de injustiça, se nós estamos fazendo tudo isso em nome dele. Porque para que nós façamos realmente o nosso trabalho, é preciso que o nosso coração se purifique. E se nós cometemos atos de injustiça, nós ainda não estamos vivendo como o Mestre nos ensina. Nós ainda não estamos fazendo, como diz ali em cima, a vontade do nosso Pai que está nos céus. Para que isso aconteça, é preciso que nós transformemos os nossos sentimentos inferiores que ainda nos levam a ter atos de injustiça. E o que são esses atos de injustiça? Se nós vermos que o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, nos ensina, é amar o nosso semelhante, é a fazer a ele todo o bem que nos seja possível, é através da caridade auxiliar as criaturas. E a injustiça não tem nada a ver com caridade. A justiça está fora da caridade. Então, se nós cometemos atos de injustiça, nós ainda não praticamos integralmente a caridade. Jesus diz que a gente vai entrar no reino do céu, esse estado de espírito que é a paz, que é a felicidade, que é a alegria do coração. Só que como nós vamos alcançar verdadeira paz, verdadeira felicidade e alegria do coração, se nós ainda temos o mal dentro de nós? Então Jesus nos sugere aqui um mergulho dentro de nós mesmos, vasculhando dentro dos nossos sentimentos, do nosso espírito, aquilo que precisa de renovação, de transformação. Então nós necessitamos acabar com alguns sentimentos inferiores que nós temos, transformando-os em virtude, mudando essa polaridade. Não basta simplesmente eliminar, isso não é fácil. E não é possível na condição que nós nos encontramos hoje. Então nós precisamos mudar a vibração, mudar o teor desses sentimentos. E a partir do momento que nós praticamos o oposto desses sentimentos, eles vão se tornando cada vez mais fracos em nós e deixando de ditar cada vez menos os nossos passos. E aí nós vamos sendo guiados apenas pelas nossas virtudes. E como a gente semeia, a gente planta e colhe tudo aquilo que a gente planta, de bom e de ruim, a partir do momento que nós semeamos somente o bem, nós vamos vivendo, nós passamos a viver esse estado de espírito, ainda aqui na Terra, sem precisar passar para o plano espiritual, que o Jesus faz referência como o reino dos céus, que é um reino de paz, é um estado de paz, de alegria e de felicidade. É uma plenitude que é possível alcançar ainda aqui encarnados, preenchidos por todo o bem que a gente distribui ao nosso semelhante. Tudo que a gente faz para o outro, de bom e de ruim, volta para nós. E se nós semeamos apenas o bem, apenas a justiça, nós não seremos abatidos por nenhum tipo de coisa ruim, por nenhum tipo de sentimento ruim, por nenhum tipo de frustração. Por mais que a gente experimente isso na vida, isso nunca vai nos abater. Então a gente vai estar sempre gozando desse estado de plenitude, de paz, de alegria. Esse é o reino dos céus. A lição seguinte, que o Mestre nos ensina, diz assim: todo aquele que ouvir e praticar as palavras que eu digo, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Quando a chuva veio e os rios transbordaram e os ventos sopraram, ela não caiu, pois foi construída sobre uma base firme. Mas todo aquele que ouvir e não praticar as palavras que eu digo, será como um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Quando a chuva caiu e os rios transbordaram e os ventos sopraram, ela desmoronou e foi grande o prejuízo de seu dono. Todo aquele que ouvir e praticar as palavras que eu digo será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E o que nós estamos fazendo com os ensinamentos de Jesus? Nós estamos ouvindo e praticando? Nós estamos construindo a nossa casa sobre essa base firme, sobre essa rocha? O que significa isso? Nós estamos alimentando os nossos espíritos com os princípios, com as virtudes, com as posturas, com as ideias, com os sentimentos, com os comportamentos necessários para que a nossa casa esteja estruturada, para que quando venham os ventos, as tempestades, as inundações, os problemas, das provas, das dificuldades, das expiações difíceis, ela se mantenha de pé? Nós estamos fazendo isso? É essa a grande lição de Jesus. A partir do momento que a gente ouve e pratica aquilo que ele nos ensina, a gente se fortalece.
A gente transforma o nosso ser com uma base sólida, racional, que nos dá uma fé raciocinada, segura, sem enganação, sem a gente se deturpar nenhum tipo de conhecimento, sem a gente se perder na interpretação das coisas que nos acontecem. Esse conhecimento fortalece o nosso espírito e diante de toda e qualquer necessidade ou dificuldade que surgir, a gente está forte, a gente está firme, porque a nossa casa está estruturada sobre a pedra, sobre a rocha, né? Dura, firme, segura. Então não há problema, não há mal que venha em nossa direção, que nos faça cair, que nos faça perder o nosso rumo, que nos faça deixar de seguir em frente. Do contrário, quando nós somos insensatos, como fala o Evangelho, e não ouvimos e não praticamos aquilo que Jesus nos ensina, não buscamos viver transformando sentimentos e tendo comportamentos de amor, de caridade, de humildade, como Jesus traz em todo o seu Evangelho por toda a sua vida, o que acontece com a gente? Nós nos tornamos instáveis, a nossa fé não é sólida, não é firme. E a gente não desenvolveu os atributos necessários para suportar as dificuldades quando elas vierem bater na nossa porta. O grande prejuízo aí é que na hora que isso acontecer, a gente pode se perder dentro dos sentimentos que nós não trabalhamos. Muitos de nós, diante de extremas dificuldades, têm tirado suas próprias vidas. Muitos de nós, diante de situações de imensa cólera, têm tirado a vida dos semelhantes. Muitos de nós ainda praticam, por egoísmo, o prejuízo do outro. E todos esses atos de injustiça, todos esses atos que não estão em acordo com os ensinamentos de Jesus, com as leis de Deus, vão afastando a gente desse reino do céu, desse estado de espírito de paz, de alegria, de felicidade. E logo vão nos transformando em criaturas extremamente perturbadas, agressivas, que dão valor aos sentimentos e aos vícios materiais, vão nos afastando de Deus, vão nos afastando daquilo que a gente mais deseja, ser feliz e ter paz e alegria no nosso coração. E a grande consequência é isso, quando essa casa desmorona, os prejuízos são grandes para o dono da casa. E nós somos os donos da casa aqui. Cada um de nós é um espírito único no universo, responsável por esta casa, pela sua própria casa. E quando nós não estamos preparados, nós acabamos sucumbindo ao mal que cresce dentro do nosso coração. E as consequências são muito grandiosas. Nós já sabemos que o suicídio traz consequências para o espírito que vão durar diversas encarnações. Nós sabemos que tirar a vida de um semelhante é um mal grave que nos vai trazer grande dor e sofrimento e nos obrigar a sermos perseguidos por essas criaturas no futuro. Nós sabemos que todo prejuízo ao nosso semelhante é semear o mal que nós vamos ser obrigados a colher lá na frente. Isso vai atrasar o nosso espírito, impedindo que ele seja o quanto antes feliz e tenha paz. Pelo contrário, a partir dos sofrimentos que nós semeamos e nos obrigamos a colhê-los novamente, nós vamos atrasando a nossa felicidade e vamos nos afastando desse reino dos céus. E a partir do momento que o Cristo, mais do que ninguém, desejava o nosso bem, o nosso progresso, ele vem nos orientar sobre a necessidade de nós ouvirmos e praticarmos aquilo que ele nos ensina sobre as leis de Deus. A partir do momento que nós temos esse contato, nós temos uma grande responsabilidade com esse conhecimento sobre o como nós estamos nos conduzindo na nossa vida. A terceira lição do mestre diz assim: aquele que violar os mandamentos e que ensinar aos homens a violá-los, será considerado como o último no reino dos céus. Porém, aquele que seguir os mandamentos e ensinar aos outros, será o primeiro no reino dos céus. No primeiro momento, a gente pode pensar que isso aqui se refere a quem está ensinando o Evangelho, seja em qualquer religião, crença, seita ou filosofia que adote para a sua vida. Mas não é bem assim. Se a gente refletir que naquela época não existia nada disso, tudo que Jesus disse, como eu disse, para nós mesmos. Então, se Jesus disse para nós mesmos, significa que todos nós podemos fazer isso. Todos nós podemos ensinar.
E nós aprendemos, através da doutrina espírita, que nós ensinamos sempre através dos nossos exemplos. Todos nós somos exemplos, a partir daquilo que nós temos no coração. Nós somos bons exemplos quando nós vivemos no nosso dia a dia, com os nossos semelhantes, aquilo que o Cristo se esforçou tanto para nos trazer. O amor, a caridade, o perdão, a fraternidade, a compreensão, a tolerância, que nos fazem ser moralmente superiores às criaturas que ainda dão vazão aos sentimentos inferiores, que levam à mágoa, ao ressentimento, à vingança, ao desejo de se vingar, né? Que preferem a agressividade que o orgulho traz, que preferem passar por cima do outro por serem muito egoístas. Então essas pessoas se afastam muito daquilo que Jesus nos coloca como meta principal. Então a lição, aquele que violar os mandamentos e que ensinar aos homens a violá-los, nos ensina mais do que tudo que quando a gente não age bem, a gente pode estar sendo um exemplo ruim para aqueles que estão à nossa volta. Imaginem assim, as nossas crianças. As nossas crianças têm os seus pais como referência. A primeira infância, até os 7 anos, é fundamental para essas crianças. E nós moldamos em muito o caráter dessas criaturas. Além disso, muitas delas, a maioria delas trazem más tendências que nós, pela educação, através da educação, temos o dever de ensinar a elas o oposto. Assim elas vão ter, no momento que elas despertarem para uma maturidade maior, condição de diferenciar o que é certo do que é errado, o que é bom do que é ruim. Toda vez que uma criança manifesta uma má tendência, a gente vai lá e fala para ela, isso não é legal, o jeito certo de agir é esse. E a gente vive e ela assiste em nós esse comportamento, a gente justifica aquilo que a gente ensina. E a partir desse momento a gente fortalece nelas e torna isso uma realidade. A gente passa a ser o exemplo que elas irão seguir. Do contrário, quando a gente fala uma coisa e não cumpre, a gente fala uma coisa e faz diferente, este conhecimento não fica. Não há aprendizado, não há interiorização, principalmente porque a criança é muito visual. E ninguém aprende com quem não faz aquilo que prega. Ninguém. Então Jesus nos diz, é necessário que nós sejamos semeadores do bem, que os nossos exemplos sejam de amor, sejam bons, sejam de acordo com aquilo com que Ele nos ensina. Porque todos nós, através dos nossos exemplos, influenciamos outras criaturas. Nós somos trabalhadores do Cristo sem precisar estar no púlpito em uma igreja, lá dentro do centro espírita dando palestra ou orientando quem quer que seja. Não precisamos ser nenhum tipo de líder religioso, necessariamente, para que nós ensinemos as criaturas à nossa volta. No nosso trabalho, no nosso dia a dia, as pessoas se incomodam com um sentimento bom, com uma forma boa que a gente responde ao mal que veio na nossa direção. Mas com o tempo isso toca, isso ensina. E as pessoas desejam seguir e fazer, agir da mesma forma com que nós agimos. Esse é o poder do exemplo que transforma, do exemplo que ensina. Trazendo isso para o âmbito das instituições, a responsabilidade é muito maior. Porque aqueles que estão à frente da tarefa de evangelizar têm muito mais conhecimento, têm muito mais profundidade para compreender e viver os ensinamentos de Jesus. Então, essa lição aplicada neste âmbito daqueles que estão à frente de trabalhos religiosos traz uma grande responsabilidade. Não quer dizer que o simples fato de nós termos Jesus como nosso Senhor, de nós adotarmos uma religião, que nós estamos salvos, que nós nos melhoramos, que nós somos superiores a quem quer que seja, que nós já estamos isentos de trabalho, dos sentimentos, que nós não temos mais provas a suportar, que nós não temos mais dificuldades em relacionamento, não quer dizer nada disso. A gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente conhece mais a fundo e tem maior obrigação de implantar isso na nossa vivência pessoal. A partir disso,
aquele que violar os mandamentos e que ensinar aos outros homens a violá-los será considerado como o último no reino dos céus. Porém, aquele que seguir os mandamentos e ainda ensinar aos outros será o primeiro no reino dos céus. Sabendo disso, olha o tamanho do peso que tem a função de evangelizar, em comparação com alguém que não tem conhecimento religioso. Se você ensina através do exemplo, imagine quando você se coloca à frente para trazer o conhecimento de Deus dentro de uma instituição. Então, para que as instituições sejam sólidas, para que as instituições sejam firmes, estejam aparadas pela espiritualidade, por Deus nosso Pai, é necessário que as pessoas estejam alinhadas aos conhecimentos e aos ensinamentos do Cristo, às leis de Deus. Quando nós agimos com injustiça no nosso dia a dia, nós já cometemos um grande erro e nos atrasamos. Imagine quando nós estamos na condução desse tipo de trabalho. Então, nenhum de nós pode querer se achar superior ao outro por estar à frente de uma tarefa. Nenhum de nós é mais amparado, é mais beneficiado, é privilegiado por estar à frente de uma tarefa, desde que não esteja em acordo com aquilo que se propõe a fazer. Qualquer um de nós, dentro ou fora de qualquer instituição religiosa, sempre estaremos fortemente amparados, abraçados, inspirados, conduzidos pelo amor maior, quando nós caminhamos, nos esforçamos por caminhar de acordo com aquilo que Jesus nos ensina. Essa é a nossa reflexão no dia de hoje, e cabe a nós a grande responsabilidade de nos conduzir na vida a partir dos ensinamentos de Jesus. Pois Jesus, com seu modo meio forte de falar, apropriado ao pessoal da sua época, da época que ele veio, trouxe conhecimentos que são universais. Naquela época funcionava bem, agora funciona ainda mais. Então a gente precisa refletir muito sobre como nós estamos conduzindo as nossas vidas, pois nós já sabemos as consequências boas e ruins de acordo com o caminho que nós escolhermos. Paz e luz a todos. Que assim seja.